No estudo de O Livro dos Médiuns, que Chico Xavier fazia em seu grupo, lá nos anos 1960, ele estudando certos aspectos dessa obra, ao final dos estudos, Emmanuel trazia alguma mensagem de cunho de maiores reflexões sobre a matéria estudada. O item ao qual Emmanuel vai se pronunciar está no capítulo 14, que trata dos médiuns, especificamente no item 176, que fala de médiuns curadores, e no parágrafo 8º, a pergunta por Kardec feita aos espíritos superiores é a seguinte: pode-se curar somente pelas preces? Sim, responde os espíritos. Algumas vezes, se Deus o permite. Mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda. Então credes que as vossas preces não foram escutadas e nem atendidas. Na realidade, a nossa saúde, muitas vezes, quando debilitada, é para o nosso próprio bem. Muitas das doenças que afligem o nosso corpo físico são canais de expurgação de nódulos e máculas que trazemos no nosso perispírito, e com o contato com a matéria, nós trazemos uma certa doença à matéria, mas libertamos o nosso corpo perispiritual dos males que o afligem. Ou seja, a doença, na maioria das vezes, é saúde para o espírito. A respeito desse item estudado pelo Chico, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, na lição número 14, que se denomina Oração e Cura, ele nos faz a seguinte reflexão: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo que sofre, quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver nenhum sentimento. Sabemos, sim, quando dói, seguir noite a noite a provação dos familiares em molestias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício de filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como que sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos em doentes amados os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriaram a terra, na insubmissão dos que se renderam às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si próprios. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto de desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos assim o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Como dissemos antes, né? O mal que aflige o nosso físico, na maioria das vezes, é o bem que liberta o nosso espírito. Fiquem com Deus e muito obrigado.